já acabou teu horário. Já tinha tempo, já tem tempo. Não, eu tenho 2 matérias pra exibir ainda. Tenho 2 matérias pra exibir. Não vou sair, então vou fazer o programa aqui. Isso aqui não é casa da mãe Joana. Tu vai fazer o programa comigo aqui. Isso não é casa da mãe Joana. Eu não vou sair. A televisão tem horário pra começar a terminar. Mas não acabou meu horário. Ainda tinha 2 horários. Tem horário pra começar. Mas o programa tá no meu horário ainda. Meu programa acaba meio-dia. Pois é, meu programa acaba meio-dia. Meio-dia e 1 começa o teu. A vinheta não sou de corte. Meio-dia e 1 começa o teu, doido. Não, meio-dia. Eu não vou ficar aqui. Eu tenho que 2 matérias pra exibir. Vou chamar o diretor, um abraço. Não, mano, assim, você vai me tirar aqui. E ele fica rindo aí pra esse que é brincadeira. Pô, isso aqui é sério, televisão, né? Eu acho que eu tô doido mesmo. Não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Vai fazer mais um programa comigo aqui. Não vou sair. A galera acreditou nessa coisa. Primeiro de abril, meu irmão. pai. Não tem dessa não, aqui é parceria forte. Aqui não tem briga, a gente briga com os outros. A gente briga com os outros, com a gente tá tudo unido. Exatamente, povo do Pará, até amanhã, Valeu, 10h45 eu tô de volta. Valeu, Tchau. amanhã tem mais conversa desse Wesley Costa que eu vou te contar, pá. O homem é cheio de história. 1º de abril, dá pra gente começar numa boa, né, gente? Maravilha, nosso povo na TV depois do comando policial. E, gente, você já vai participando com a gente pelo 991101010 e participa. Conta pra mim qual foi a mentira mais cabeluda que você já ouviu. Ou hoje ou outro dia. O Wesley ouve todo dia uma mentira. Se ele for contar aqui, vai ficar até na hora da Jordana, com tanta conversa que ele ouve por aí na rua. Não é isso? Compartilha com a gente. 991101010 é o WhatsApp do Povo na TV. Você contar pode contar uma mentira também sua. Fica à vontade, participa, comenta os assuntos de hoje, porque estamos no ar com muita informação pra você. E olha só, gente, você vai ver hoje, aqui no programa, a polícia tá atrás daquele mototaxista, esse aí da imagem, que cometeu importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos lá em Santarém. E olha só, gente, uma família de Marituba está vivendo aflição por notícias de um jovem de 24 anos que desapareceu há 11 dias. É o apelo do povo e a gente mostra aqui no programa. E aí eu te pergunto, já comprou o peixe da Semana Santa? Andresa, Vitória já compraram? Não? Já tudo certinho? Olha, para quem não comprou ainda, tem a Feira do Pescado e começou hoje, vai até amanhã, em mais de 70 municípios do estado. Tem pontos de venda aqui na região metropolitana e a gente vai te informar tudinho aqui no Povo na TV. E tem o futebol também, olha só, rapaz, a Copa Norte dando surpresas pro futebol paraense. O Paysandu perdeu pro Guaporé jogando em Rondônia pela competição. Os detalhes você acompanha junto comigo aqui no Povo na TV. Vai participando, 991101010 é o nosso WhatsApp para você fazer contato com a gente aqui no programa. Até 1h30 com muita informação para você aqui na TV Norte SBT Pará. E olha só, gente, vou trazer aquele caso de Santarém que repercutiu bastante, trouxe muita revolta. Um mototaxista que cometeu importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. Ele está sendo procurado pela polícia. Esse caso você deve lembrar, a vítima estava ali caminhando pela rua quando foi atacada. Você vê agora na reportagem. A adolescente tem apenas 14 anos de idade. Ela que foi vítima de uma importunação sexual na manhã desta terça-feira, no bairro do Maracanã, aqui no município de Santarém, no oeste do estado do Pará. Na imagem, é possível ver quando um homem em uma motocicleta se aproxima da adolescente e toca em uma das partes do corpo da vítima. Esse caso está sendo investigado pela DEACA, Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente. A vítima relata o momento de terror que ela viveu. Ele parou a moto na frente dessa casa e eu pensei que ele ia pegar passageiro lá. Nisso, eu peguei, aí eu vi que ele não ia, ninguém saiu da casa, eu andei rápido. Na hora que eu comecei a andar rápido, ele acelerou a moto e pegou e bateu na polpa da minha bunda. Porque eu ia na taberna comprar a ração pros meus gatos. E nisso eu peguei, eu tava tão perplexa que eu não sabia nada que estava acontecendo. Foi cair a ficha na hora que eu atravessei a rua, que eu comecei a chorar. Nisso que eu contei pra minha mãe conversou com os vizinhos que tinha câmera e conseguiu as imagens de tudo que tinha acontecido. Eu quero justiça pelo que aconteceu comigo, porque eu fico imaginando, não só comigo, mas sim com outras meninas sozinhas na rua, o que poderia acontecer. É revoltante, né? Como diz a tarde aí, o taradão de Santarém está sendo procurado. Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia. O número é muito fácil, 181. E importante dizer, você que foi vítima de algo parecido, que também se configura como importunação sexual, é importante que você denuncie.
Pode ter uma câmera na área, pode ter algo que registre esse tipo de crime e é importante sempre não deixar impune, porque sabemos que isso pode se repetir com você, até com outras mulheres também. Então é importante sempre denunciar. A polícia está em busca aí do taradão lá de Santarém. Que absurdo, hein? E olha só esse caso, gente, o venezuelano foi preso depois de invadir uma casa e roubar 15 mil em joias de ouro. Esse crime foi em Monte Alegre, foi registrado também por câmeras de segurança. O repórter João Almeida tem as informações pra gente agora. Você observa aí, ó, viaturas da Polícia Militar estão chegando aqui na Delegacia de Polícia Civil. O suspeito de ter praticado esse furto já está em uma das viaturas aqui. O jovem está aí dentro, é o suspeito de ter praticado esse furto na residência. Por sinal, está usando ainda a roupa que ele praticou o furto. Tá aí, ó. Você observa. Foi tu que praticaste esse furto? Tá aí, não quer falar nada, é direito dele, é direito que assiste a ele, sendo levado aí pelo cabo Hugo aqui para dentro da delegacia para ser apresentado à Polícia Civil. Segundo informações que nós obtivemos, ele já tem passagem pela polícia, já praticou outros ilícitos aqui na cidade de Monte Alegre. Segundo informações, ele é venezuelano. Você observa primeiramente aqui, ó, aqui nas mãos do policial militar, as joias que foram recuperadas, 2 braceletes, um relógio e uma gargantilha, um cordão. Então a gente vai conversar aí com o Major Dutra. Major, em cima do pedido aí, vocês correram atrás e conseguiram recuperar esses objetos furtados? Isso, exatamente, nós fomos procurados aí pela cidadã que nos mostrou um sistema de monitoramento, qual um indivíduo adentrava na residência e furtava as joias, relógios, e a gente de imediato conseguiu fazer a identificação desse elemento, já conhecido por muitas práticas de furto aqui na cidade. Ele é estrangeiro, é venezuelano, é conhecido assim também, é viciado em drogas, então ele está perambulando aí pelas ruas só esperando uma oportunidade. Ele confessou, levou a gente até o local onde estava escondido todos os objetos recuperados e avaliado, segundo a proprietária, em quase 15 mil reais. Vamos fazer a apresentação para que seja devolvido aí todos os bens para a cidadã. Mais uma notícia de crime lá na minha querida Monte Alegre, terra da minha família, né? Uma cidade muito boa, mas que infelizmente vem registrando episódios graves de violência. Aí a gente sempre diz, né, que a câmera de segurança, ela pode não inibir o assaltante, mas ajuda a polícia na identificação, que é muito importante também. Afinal, é importante sempre a polícia conseguir localizar, identificar e prender esses criminosos. 12:08, bora ver como é que tá o trânsito aqui na capital do estado. Imagem para você das nossas câmeras aqui espalhadas. Cadê o mosaico bacana? Olha aí, mosaico com todas as movimentações aqui na Nazaré com a Quintino. Bora ver como é que tá a movimentação no bairro de Nazaré. Trânsito até que tranquilo, né? Na Nazaré, sinal fechado, Quintino, sinal aberto, mas a gente vê ainda assim algumas filas duplas pela área. Volta com o mosaico, bora agora para outro ponto aqui da capital. Senador Lemos, aqui no bairro da Sacramento, na 297. Ver como é que tá a movimentação nessa área. Aí, área de muitos estabelecimentos comerciais, e o trânsito segue movimentado nesse início de tarde aqui na capital do estado. E olha só, gente, moradores da rua José Acegawa, que fica no Castanheira, aqui em Belém, fizeram um protesto ontem na BR-316. Eles fecharam parte da rodovia. A comunidade pede melhorias na rua e o fim dos alagamentos no local, uma via de acesso, inclusive, à BR-316, comunidade revoltada com os alagamentos, pedindo providências ao poder público. Tá aí como é que fica a rua depois de uma chuva intensa. E por 4 vezes, a nossa equipe esteve no local para mostrar esses problemas. E a gente aguarda uma solução. E também aguardamos uma posição da SESEL, Secretaria Responsável pela Conservação Urbana de Belém, para informar os moradores. Pedimos a nota, viu, morador, você da área, e a gente está aguardando. E assim que chegar, a gente informa para vocês aqui no nosso Povo na TV. O Povo na TV, que é o canal de comunicação da comunidade, para denunciar. Então participa também aqui pelo 991101010. É o zap aqui do Povo na TV. Porque agora vamos trazer as notícias do futebol com a Jordana Campanze.
Vamos lá, Jordana, chega Cheguei. junto? Tava esperando o convite, né, amor, pra me chegar. Isso, faça isso. O Wesley já queria atrapalhar o então, horário justamente. aqui. Não, você não precisa nem pedir. Ah, obrigada. Quando Ela eu chega falar, o desfilando. senhor pode chegar desfilando. Não precisa pedir, não. O Wesley não, tem que pedir licença. Tadinho, E eu vou pensar no caso dele também. Olha só, Então, Jordana. se eu depender de Remy Paysandu, nessa amor, Copa eu Norte, morro né? de fome. É complicado. Papão da Curuzu foi lá pra Rondônia, mas não deu jeito. O time alternativo trouxe um resultado alternativo e foi complicado. O Papão da Curuzu perdeu para o Guaporé por 1-0 com seus meninos da base. O Guaporé estava jogando dentro de casa, se sentiu à vontade no primeiro tempo, começou pressionando. O Paysandu chegou a fazer um gol aos 6 minutos da partida, mas foi marcado impedimento no Peu. E aí, meu amigo, ficou um jogo de lá e cá, o Papão tentava, o Guaporé se sentia à vontade, nos acréscimos aos 46, mais um gol, mas impedido novamente, e aos 48 o Guaporé não desperdiçou a chance e acabou marcando um golaço, como a gente está vendo. Conseguiu 1-0, foi para o intervalo, na volta do intervalo o Paysandu foi para cima, conseguiu colocar mais ritmo de jogo na partida, mas o Guaporé soube segurar o Papão da Curuzu, que acabou no abafa com seus meninos da base, mas não teve jeito, acabou perdendo a partida por 1-0 e agora está em terceiro lugar no Grupo B. O Nacional e o Guaporé estão empatados com 4 pontos e o Papão com apenas 3 pontos. Tá coladinho, né? Mas assim, já como a gente falou, né? Remy Paysandu, com todo respeito aos clubes da Copa Norte, são as equipes que deveriam voar na competição, o que não tá acontecendo, né? A gente gosta de título, cara. No momento que vem um título e tal, a gente espera a Remy Paysandu fazendo isso. Eu tô botando mais chance no Águia de Marabá, que como a gente falou ontem, tá com escoliose, levando o futebol do Norte nas costas na Copa Norte, fazendo bonito. Mas tá aí o Papão da Curuzu, que deixou seus titulares para a disputa da Série C no domingo, que inicia essa trajetória tão importante para o time azul celeste. E no INC Esportes de hoje você vai conferir os reforços do Paysandu para a Série C que inicia no domingo contra o Volta Redonda. Retorno do Matheus Vargas, o Bonifácio, lateral esquerdo, alguns jogadores que vão retornar para o Júnior Rocha, que são importantes. Jordão, eu também. estava fazendo sinal quando a imagem voltou, é que o nosso Max, lá, o operador de áudio, ele chamou atenção pro gol do Guaporé. E olha que o Max é do Leão, viu? É. Ele levantou a questão dele Peraí, que eu estar chego aqui perto que eu não impedido. enxergo. Dele estar impedido no gol. Pode voltar a imagem, já Sim, saiu o essa gol. foi uma das polêmicas. Pois é, ele ó. levantou a possibilidade dessa questão aí. Enfim, houve reclamação sobre esse lance aí, Jordana? Um pouquinho. Os jogadores do Paysandu não reclamaram tanto assim. Porque não tem VAR, né, nessa não tem fase VAR, da e aí Copa fica Norte. complicado. Mas a gente separou a imagem, vai colocar no INC Esporte para o próprio torcedor mandar o comentário dele e falar pra gente o que ele achou. Se tava, se não tava, se roubaram o Papão, se não roubaram. Mas o importante é que a competição... Agora eu entendi porque o Max se chamou a atenção para a imagem, rapaz. Ele está dizendo o seguinte, que o jogador do Guaporé estava no campo de defesa dele, o que não configuraria impedimento, segundo o nosso Max, que é especialista em arbitragem. Calma, Realmente, Max, tá nervoso, é? Tem essa questão, realmente. E ele estava no campo de defesa, tem que ver no momento que a bola saiu do outro jogador do Guaporé. Mas a princípio, olhando assim, eu acho que também foi gol legal. Eu também, acho que foi o gol legal. Os gols impedidos foram marcados na partida, principalmente no primeiro tempo. A gente também vai falar do clube do Remo. Sim, o Remo que tem jogão amanhã contra o Santos, Rapaz, na Vila Belmiro, e com não o Neymar é e tudo. Exatamente, Neymar está de volta e com um detalhe, deu uma entrevista falando que esse jogo para ele é final de campeonato. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque o Neymar tá na corda bamba se vai pra Copa do Mundo ou não. Então ele quer usar os próximos jogos pra mostrar serviço. Eu acho que ele nem na corda bamba tá. Ele tá tentando entrar na corda bamba, com todo respeito ao Neymar. Ele tá tentando fazer de todas as formas com que o Brasil convença o Ancelotti, porque eu realmente acho que o Ancelotti não quer de jeito nenhum. É muito mais uma questão física, né? Porque técnica tem, mas... Ontem a gente estava discutindo, eu estava numa mesa eu, Júnior Cunha e Maiara Gomes. Só especialista, Só especialista, estávamos discutindo justamente a convocação de Neymar, se vai ou não. Muita gente defendendo, o Júnior defendia, a Maiara falava que vale a pena. Você defende a convocação do Neymar? Eu defendo.
Eu acho que o Neymar, ele pode ser assim, um ganso. Pode ser um ganso no Fluminense. Gente, calma. Joga os 10 últimos minutos pra resolver a partida. Até porque a gente sabe que fisicamente, se baterem, quebrou, já era. Sim. E tu acha que ele tá resolvendo 10 minutos no Santos, atualmente? A gente vai ver amanhã. Isso é. Aí que vai ser o problema. Vamos ver. Mas boa sorte pro Neymar. Eu não tô secando, não. Tomara que ele se recupere a tempo. Mas eu confesso que eu não tenho muita esperança, não. Mas, Neymar, você sabe que a gente fala muito do Neymar, claro, é um dos jogadores mais talentosos que a gente tem no país. Sim, É um gênio, isso a gente não tem como discutir. Mas amanhã tem um encontro muito legal, que é o do Rony com seu time do coração. Verdade. Com o Clube do Remo. É importante lembrar disso. O Rony foi formado na categoria de base do Remo. Pode ter uma lei do ex? Sei, é complicado. Exatamente. A gente vai falar sobre esse jogo, sobre os reforços do Clube do Remo, com a apresentação do Davi Braga, que foi um jogador camisa 10 contratado e que se mostrou muito versátil dentro de campo. Ele fala sobre as características muito dele. Bem. Valeu, Jordana. Tá muito bacana. 1h30, todo mundo ligado nesse esporte. Exatamente, estou esperando todo mundo. Obrigada, Valeu, Jordana. Márcio. Bom Tchau, trabalho tchau. pra você. E agora tenho a Bianca Teixeira trazendo uma dica muito boa pra você. Então fica ligado. E aí, meu povo, tudo bem? Tô chegando assim um pouco séria, porque o assunto que eu tenho para falar contigo é meio complicado, principalmente para algumas pessoas. Sabe o que é? A hora de lavar roupa. Eu sei, meu povo, quem nunca sofreu com uma peça manchada? Aquela calça escura, então, que solta a tinta. E a toalha branca, que precisa de um cuidado especial. Eu te entendo, mas olha... Tem notícia boa, é a Brilux, chegou trazendo novidade para simplificar tudo isso na vida da gente. É o novo sabão em pó Brilux, olha só como ele é perfeito em termos de embalagem e principalmente de qualidade. São 4 versões com alto poder de limpeza, triplação, lavanda, floral e coco. E tu queres saber o que é melhor? É que ele deixa o branco ainda mais branco, mantém as cores sempre vivas e tem um pó ultra fino que dissolve rapidinho. Não faz mal para tua máquina, viu? E tu pensaste que acabou? Claro que não, meu povo. Tem muito mais benefício. O novo sabão em pó Brilux tem enzimas que eliminam os maus odores, deixando as suas roupas sempre perfumadas, com fragrância biodegradável. Quer praticidade? Quer qualidade? Ah, então tu já sabes. Novo sabão em pó Brilux. Lava a roupa, ficou muito mais fácil. Beijo, meu povo. É isso, vamos agora com notícia exclusiva. O motorista de aplicativo foi sequestrado após ser chamado para uma corrida. Tudo aconteceu hoje de madrugada no Marizal, aqui em Belém. A repórter Lídia Nelbi tem mais informações sobre esse caso, inclusive caso grave de violência. A vítima foi amarrada, amordaçada pelos criminosos. É isso mesmo, Lídia? Boa tarde. Márcio, boa tarde para você que nos assiste. Sim, porque esse motorista não foi apenas o sequestro que ele viveu, ele também presenciou assaltos pela cidade, ele presenciou homicídio, enfim, foram muitos crimes para uma pessoa só. Tudo começou quando ele foi deixar um passageiro, estava trabalhando como motorista de aplicativo, parou na frente do pronto-socorro da 14 e lá foi rendido por alguns assaltantes que entraram no carro dele e levaram ele até a Passagem das Flores, no bairro do Telégrafo. Lá ele foi amordaçado, vendado e esses criminosos começaram a rondar pela cidade para assaltar. Começaram a praticar esses assaltos. Quando eles chegaram na Marambaia, que foram tentar roubar um estabelecimento, havia um policial à paisana. E esse policial atirou contra os criminosos. Um deles levou um tiro na cabeça e depois morreu atropelado pelos próprios comparsas. E aí esse motorista foi abandonado no bairro do Barreiro e o carro dele foi encontrado no Telégrafo. A gente tem a sonora tanto do perito Elias, que acompanhou o caso, quanto desse motorista que não quis se identificar. A gente vai assistir agora. Estava fazendo uma corrida de aplicativo, esses criminosos te renderam aonde? Me renderam na frente do pronto-socorro e me levaram aqui pro Telégrafo, na Passagem das Flores. Foram que eles me renderam, me amarraram, me vendaram e começaram a fazer assalto na Grande Belém. E aí, durante esse assalto, o que eles falavam pra ti? Que eu ia dar um tiro na minha cara, que eu ia morrer, que era pra me ficar calado. E começaram a me ameaçar pra entrar no meu psicológico. Mas graças a Deus eu menti a calma. E foi uma noite de terror na minha vida. No momento ali na Marambaia, que foram desferidos o carro
contra o teu veículo, tu estava dentro do carro? Dentro do carro, me abaixei, como você pode ver, 4 tiros dentro, graças a Deus, nenhum me acertou, entendeu? E graças a Deus, um bandido veio a óbito e o outro conseguiu fugir, infelizmente. Eles te abandonaram aonde? Me abandonaram no Barreiro, na passagem Mirandinha, no Barreiro. E a partir daquele momento, tu fez o quê? Eu entrei em contato com algum mototáxi que me levou onde aconteceu o óbito do vagabundo. Foi que eu consegui falar com a corporação, eles me indicaram, me levaram para a delegacia da Marambaia. Foi que eu fiz todos os procedimentos legais. Como que fica o psicológico depois de... eu não sei nem te falar, cara. É complicado, porque eu nunca passei por isso, entendeu? Eu sou um cara forte, mas abalou o meu psicológico. Isso abalou muito o psicológico, a questão do tiro do meu carro. Eu fiquei quase um morro, cara. Quase um morro nessa situação. Foi Deus. E o policial, agradeço muito o policial que me salvou dessa situação, porque se não fosse policial, não sei o que ia acontecer no final de tudo que aconteceu, porque eles estavam alterados, estavam drogados, entendeu? Estavam com 2 armas de porte legal, reais, e uma simulacro. Tentativa de assalto, né, segundo informações, aí no ponto comercial, e um policial paisana conseguiu desferir um tiro e um dos assaltantes que pegou na cabeça. Na tentativa de fuga, esse assaltante que recebeu o tiro ainda foi atropelado pelos comparsas. Muito lesionado ele ficou? Como está o estado do corpo? Positivo, né? Escoriações de arrasto, né, em razão do atropelamento. Agora, Márcio, impressionante a tranquilidade desse motorista, né, de viver tudo isso. A gente sabe que na hora do desespero, do medo, as pessoas podem reagir de maneira diferente. Mas ele conseguiu manter a calma, isso ajudou também com que ele não fosse vítima de outros tipos de crime, mas isso não apaga o medo e o pânico que ele vai carregar por um bom tempo na vida dele. Volto aí contigo. E ele falou muito sobre isso, né? Ele disse que é uma pessoa que ele se considera forte, né, mas isso mexeu muito com o psicológico dele, eu imagino, porque quem é motorista de aplicativo está mais exposto, né, Lid? Está sempre nas ruas, sempre recebendo pessoas que não conhece, né, mas é a atividade, é a profissão, infelizmente acaba ficando exposto. E aí quando acontece esse tipo de situação, eu fico imaginando, Lid, como vai ser para esse motorista voltar ao trabalho. Hoje, impossível, mas amanhã, depois, será que ele vai ter forças para voltar a trabalhar? Ou seja, é uma ação de bandidos que mexe com a vida de uma pessoa e de uma família. Porque esse é o ganha-pão dele. E se ele não trabalhar, gente, vai afetar a esposa, os filhos, ou quem mora com ele, seja lá quem for. Então, assim, é toda uma família que pode ser desestruturada a partir de um episódio violento como esse. Olha só como a violência, infelizmente, tem esse poder negativo, né, de causar destruição, de deixar marcas. Né? A gente espera muito que ele busque um acompanhamento psicológico, que vai ser importante, para que ele possa trabalhar, ou se Deus quiser arrumar uma outra atividade, caso não esteja em condições de voltar a dirigir, porque fica exposto realmente, infelizmente. E a gente lamenta muito e deseja que a força para ele, que ele consiga voltar ao seu trabalho, consiga ter paz, consiga ter segurança para voltar às ruas, poder trabalhar. Lid, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, um fato triste que a gente traz aqui no Povo na TV, mas é a violência que a gente tem que noticiar, não tem jeito. Bom, tem agora, gente, um alerta para motoristas que circulam pela Transamazônica, no sudoeste do Pará. É que uma cratera se abriu às margens da 230 entre Rurópolis e Placas. E aí, nesse trecho que não é asfaltado, se formou uma enorme erosão. Olha só o risco para quem circula nessa área aí da BR-230. E aí, por causa das fortes chuvas que atingem a região, a tendência é que esse buraco aumente ainda mais. E o vídeo foi gravado, gente, por um condutor que passava pelo local. E ele, com muita boa vontade, fez o vídeo para trazer esse alerta aos motoristas e principalmente ao poder público. Tem que fazer algo urgente aí, porque a tendência é que essa cratera aumente e pode ter acidente. Infelizmente, o risco é esse. Além, claro, de deixar essa área aí da Transamazônica totalmente intrafegável. Ele faz questão de mostrar o local onde essa cratera está aumentando, bem às margens da 230, né? A gente fala em rodovia, mas nem dá para chamar de rodovia, mas é, né? Porque olha só como é que está a situação. Sem asfalto, um areião, né? Uma pissarreira aí nesse trecho da 230.
Nós então pedimos uma posição ao DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é responsável pela manutenção das rodovias, e a gente está aguardando o retorno. Alô, DENIT, vamos dar uma olhadinha com atenção aí, porque de fato a situação está preocupante, está chovendo, se bem que nesse dia que ele fez o vídeo não estava, né? Estava com um céu bem azul, mas com essa época ainda de chuvas intensas, o perigo é grande aí na Transamazônica. Olha só essa história, gente, um caminhão que transportava bezerros desabou dentro do rio, no município de Água Azul do Norte, no sul do estado. O veículo passava pela ponte quando a estrutura de madeira cedeu. E aí você vê o veículo pendurado com as duas rodas para o alto. O vídeo também mostra a estrutura com a madeira podre. Olha só, não suportou o peso do caminhão boiadeiro. 3 dos animais morreram com a queda e o motorista foi socorrido com vida, levado para atendimento médico. A ponte fica perto da vicinal Flor da Mata, estrada que dá acesso a Canaã dos Carajás e também Água Azul do Norte. A nossa produção pediu nota à prefeitura e a gente está aguardando o retorno sobre essa situação precária da ponte e o que vai ser feito para resolver o problema, já que essa ponte é muito importante para o escoamento da produção rural da região. Vamos ficar de olho aguardando uma posição, então, do poder público sobre essa situação da ponte lá no município de Água Azul do Norte. Ou seja, com a ponte assim, realmente não tem como passar. O local está totalmente bloqueado. E olha só esse caso de violência em Altamira. Uma grávida foi esfaqueada pelo ex-companheiro. O suspeito que fugiu depois do ataque foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que uma mulher havia sido esfaqueada dentro de uma residência no bairro Liberdade. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência, mas o suspeito já havia fugido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e aguardou a chegada da guarnição por segurança, diante da possibilidade de o agressor ainda estar armado nas proximidades. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de pronto atendimento. Seu estado de saúde não foi divulgado. Segundo informações repassadas à polícia, o principal suspeito de ter praticado o crime é o ex-companheiro da mulher. O caso é tratado como tentativa de feminicídio e ganha maior gravidade por envolver uma gestante, colocando em risco 2 vidas. Testemunhas relataram que o suspeito fugiu logo após o ataque e poderia estar escondido em outro endereço. Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o homem em uma vila. Ele ainda estava com a faca utilizada no crime, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso reforça um cenário preocupante. Dados recentes mostram a gravidade desse tipo de violência. O Brasil registra mais de 1.400 feminicídios por ano, o que representa, em média, uma mulher assassinada a cada 6 horas. Em cerca de 80% dos casos, o autor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. A polícia segue investigando o caso. A orientação é que vítimas de violência denunciem por meio do 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher. O silêncio ainda é um dos maiores aliados da violência. É esse silêncio que ocorre também porque a vítima muitas das vezes não se sente segura em fazer a denúncia. E às vezes, infelizmente, isso é uma realidade. Olha aí, os dados mostrando os casos de feminicídio, os autores, né, e a faca que foi usada nesse crime, né? Por pouco, não foi mais um caso de feminicídio, foi apenas de tentativa, mas uma tentativa que já deixa marcas de uma violência absurda, de homens que infelizmente não aceitam fim de relacionamento ou outras situações. Está aí, o homem foi preso, mais um agressor, mais um caso de violência contra a mulher no nosso estado, e é importante reforçar a necessidade da denúncia. E você que está presenciando situações assim na sua vizinhança, na sua família, também denuncie, porque se a mulher está com medo, tem receio, está preocupada de denunciar, você pode ajudar a encerrar esse ciclo de violência. Porque esse ciclo aí, o feminicídio ou a tentativa, já é a parte final. Outras violências já aconteceram antes, né? A história, infelizmente, se repete. A gente vê os casos acontecendo dessa mesma forma. O feminicídio ou a tentativa já é um estágio final de uma violência que vem ocorrendo de várias formas, físicas, psicológicas, enfim. Mas é importante quebrar esse ciclo com a denúncia.
E olha esse caso em Santarém, gente. Um homem foi preso por tentativa de estupro de vulnerável. O suspeito, que já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime, gente, que absurdo, abordou a vítima de 10 anos quando ela ia para a escola. O homem foi identificado como Raimundo Josué, de 36 anos de idade. A prisão dele aconteceu já na noite desta terça-feira, no bairro do Juá, aqui no município de Santarém, no oeste do estado do Pará. Segundo as informações, o Raimundo é suspeito de uma tentativa de estupro de vulnerável, que aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 30. Ainda segundo relatos da polícia e também da mãe da vítima, ele teria tentado abusar da criança de 10 anos de idade no momento em que ela caminhava para a escola. No entanto, ele não conseguiu. Quando eu estava no trabalho, ela me ligaram da escola dizendo que tinha acontecido uma situação com ela. Imediatamente eu fui para lá, cheguei lá, minha filha estava apavorada e ela relatou que o cara tentou beijar a mão dela, tentou beijar ela, puxar ela. E ela estava muito apavorada, minha filha. O fato foi registrado na DEACA, Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente. Ele foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Aqui, o procedimento será feito e ele deverá ser encaminhado até a Delegacia Especializada neste caso. Qual é o crime que fez? Foi por esse crime. O mesmo crime? Quem dá detalhes da prisão é o sargento de Lima. Vamos acompanhar. A mãe da vítima fez o acionamento do NIOP, informando aí que o indivíduo que teria cometido essa situação aí contra a filha dela, né, que é uma criança, na verdade, de 10 anos, ele estaria próximo à residência, ali executando um trabalho de capina, né? E nós fomos até o local, fizemos a abordagem dele, e conduzimos aqui para a autoridade policial, para as devidas providências legais. A criança chegou relatando aí para ela que ele havia tentado segurou ela na verdade pelo braço, né? Tentou puxar ela ali para uma área de mato, uma área erma, né? Tentou beijar ela e a criança conseguiu ali correr e pedir ajuda. Olha, gente, que história absurda. Menos mal que ela conseguiu ainda correr, se desvencilhar e pedir ajuda. Meu Deus do céu, uma menina de 10 anos, cidadão desse, faz um absurdo dessa natureza. Toda vez que chega um caso desse, a gente se revolta. Não tem como não se revoltar. E ele tá ali, olha, parece que não fez nada, né? É algo extremamente revoltante. Ainda dá entrevista, ainda tenta explicar, não sei o que ele vai explicar aí. Tá agora na justiça, preso. A polícia fez um trabalho importante de prender esse homem aí que tentou abusar de uma menina de apenas 10 anos de idade, infelizmente. Olha só, gente, 8 pessoas foram presas durante uma operação que investiga um esquema de organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas e corrupção de menores. Esta ação ocorreu nos últimos dias em vários bairros da zona urbana de Canaã dos Carajás. Você vê aí parte do material que foi apreendido durante a Operação Desmonte da Polícia Civil. E a delegada Patrícia Brandão falou sobre esta operação em Canaã dos Carajás. Essa organização tem um condão aí de se estruturar aqui na cidade, tomar o território e com isso estão utilizando armamento de fogo de grosso calibre, incluindo pistola, incluindo calibre .12, incluindo até mesmo uma submetralhadora de fabricação em 3D, com disparo de munição real. Tivemos conhecimento que os indivíduos, membros aí dessa organização, estariam homicidados em uma residência lá no Vale do Canaã. Então nós montamos essa operação, fizemos todo o monitoramento desses indivíduos e realizamos a abordagem nessa residência quando verificamos que de fato estava sendo realizada ali a prática de tráfico de drogas, a associação para o tráfico e a associação armada. Então nessa residência haviam 5 indivíduos. Esses indivíduos foram presos e autuados em flagrante. Estavam com grande quantidade de entorpecente na residência e com uma arma, uma pistola .45. Nós apreendemos todo esse armamento, conduzimos esses indivíduos para a delegacia e autuamos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação armada e também, como havia um adolescente aí, que foi apreendido também nessa residência,
Esse adolescente foi feito um procedimento de auto de apreensão, comunicado ao judiciário, e estamos aguardando aí pelo deferimento da representação, pela internação desse adolescente. Tivemos também, durante as investigações, informações de que esses indivíduos são oriundos do município de Jacundá e estavam aqui em Canaã com o intuito de cometer crimes, em especial crimes de homicídio e tráfico de drogas, para a tomada e o controle da região aqui do município. Bom, e começa hoje a Operação Semana Santa, que vai ter o reforço de agentes de segurança em 17 localidades aqui do estado. Quem traz informações para a gente é a repórter Lidiane Albim. Serão 6 dias de fiscalização, de hoje, dia 1º de abril, até o dia 6. Os agentes estarão espalhados fazendo esse monitoramento, tanto do trânsito quanto das pessoas que vão para balneários, ou vão ficar por aqui também, por Belém, para acompanhar as missas da Páscoa e também a Malhação de Judas, que é muito tradicional no bairro da Cremação. A gente está aqui na BR agora, um trânsito bastante tranquilo nesse horário, mas logo mais a gente sabe que para quem já começa a procurar a saída antes que já tem essa possibilidade de viajar agora, ou o pessoal que está voltando para casa mais tarde, esse trânsito vai estar diferente, a gente sabe disso. E aí é isso que já tem a presença aqui dos agentes. Lá no início da BR, a gente já também viu alguns carros do Detran, a gente também ali presente para fazer esse controle. E também no centro da cidade também vimos a presença de outros agentes controlando o trânsito e outros pontos da cidade. São 17 localidades do nosso estado que terão essa operação. E aí segue, como eu falei, do dia 1º até o dia 6 de abril. Márcio, eu volto aí contigo. Valeu, Lidy, obrigado pelas informações. E começa hoje também a tradicional Feira do Pescado, para você que quer ir atrás do peixe para a Semana Santa. Vamos ao vivo então com o Matheus Ribeiro, que está na Aldeia Cabana, um dos 8 pontos aqui na região metropolitana de Belém, onde tem toda aquela variedade. Você, como um bom bragantino, hein, Matheus, qual o peixe aí que você acha que combinaria mais com a tua Semana Santa? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Márcio. Boa tarde para quem acompanha o Povo na TV. Depende. Tem Semana Santa que combina com diversificados tipos de peixe. O importante é saborear aquele que deixa cada vez mais o almoço, a refeição muito bem prestigiada ao longo desse período, onde o pescado é aquela alimentação oficial na mesa de muitas pessoas que gostam de dar sentido para a Semana Santa, de acordo com essa refeição tão cultural para esse período do ano. Bom, aqui na feira, olha, a movimentação voltou agora a acontecer novamente. Muita gente passando por aqui, mas não é só peixe não, Márcio. Tem que ter atrás também do camarão, tem polpa de fruta, tem outros mariscos por aqui, mas o peixe com certeza é algo que faz parte. Quem vem procurar o pescado nessa Semana Santa vai encontrar uma série de variedades por aqui. Como é que está a expectativa para a venda do peixe esse ano? Esse ano vai ser bastante peixe, né, pra galera aí. Geralmente tem bastante dourada, filhote, salmão. É isso, né? O que o público tá mais procurando aqui? Geralmente camarão e peixe, né? Esse aqui, qual é? Esse aqui é a douradinha. É oficial também na hora de sair? Isso. Olha, Márcio, são muitas opções por aqui. O senhor já escolheu o seu peixe de hoje? Já escolhi, já. Vai levar o quê? Filhote. É oficial na Semana Santa? Com certeza. Vale a pena? Tá legal o preço. Pode vir, galera. Olha, essa movimentação aqui, Márcio, ela vai se estender ao longo desses próximos dias, porque faz parte oficialmente dessa programação realizada pelo governo do estado por meio da Secretaria Oficial que trabalha com a questão da pesca aqui no estado. Conta pra gente, a feira já está se mobilizando, até na próxima sexta-feira, qual a expectativa de público por aqui? Nós estamos aqui com um grande evento, né, do governo do estado, trazendo essa feira do pescado maravilhosa, com preços acessíveis, produtos de preço e qualidade, né? A gente estava esperando o povo hoje, amanhã. Estamos aqui com promoção, qualidade, para atender o povo paraense. Mostra pra gente um pouco da variedade aqui do peixe, dos valores aqui. Isso. Nós temos o camarão rosa desviscerado, que é o camarão desviscerado, tá? O camarão graúdo. Nós temos o camarão médio para fazer o molho branco. Nós temos o filé da douradinha também. Nós temos massa de caranguejo. Nós temos o camarão fresco, camarão natural, lá na frente. Temos o mexilhão, tá? Produto muito bom também. Em alguns lugares chamam de sururu. Sururu, né? Sururu, mexilhão. Nós temos o camarão fresco aqui, ó, natural. Acabou de chegar, tá? É agora.
Gente, corra pra cá, vem adquirir seu camarão, seu peixe, tomar caranguejo. Muita promoção aqui hoje e amanhã. A média de preço varia, mas deixa para quem está nos assistindo um exemplo de quanto é que as pessoas podem pagar pelo quilo do peixe. Olha, hoje aqui você compra um filé do peixe por apenas R$ 24, tá? Metade do preço em outros lugares. Aqui é R$ 24 o filé do peixe. Você compra o filé do peixe por R$ 24. Você compra também um camarão empanado. Você também compra uma massa de caranguejo. Você compra o bacalhau. Preços acessíveis aqui hoje. Olha, Márcio Lins, eu quero te convidar para a gente fazer um avoado. Já ouviu falar no avoado, Márcio Lins? Com certeza. Que tal fazermos aquele avoado especial? Eu já vou levar daqui alguns peixes, mas você passa depois, compra o camarão, tá bom? Compra o camarão, e aí a gente se junta, faz aquele avoado especial. Quer que eu vá comprar, Matheus, me vira de ti. Se preferir, ó, olha o camarão empanado aqui, já preparado, só para você fritar. Deixa todo mundo pronto. E eu vou tirar sua curiosidade, que nosso amigo aqui mostrou agora há pouco, o mexilhão, que eu citei, que em alguns lugares é chamado de sururu. Também é um marisco muito popular, muita gente gosta e com certeza deixa a refeição muito bacana. Olha, o caranguejo está prontinho aqui já, só para jogar na panela e fazer aquele almoço especial que essa Semana Santa tem para oferecer. O público tá por aqui, tá chegando novamente, muita gente passou mais cedo, agora quem tá saindo do trabalho tá passando por aqui, iniciando a tarde para aproveitar essa super compra e deixar a Semana Santa já bem abastecida com o melhor do pescado que só o nosso estado tem, Márcio. Com certeza, gente, eu digo sempre que a gente vive num estado abençoado, tem peixe de água doce, água salgada, e sabe o que combina muito bem com tudo isso que você mostrou pra gente aí, Matheus? Sabe o que combina? Açaí? Também, mas tem um que você tá esquecendo, pô. Você é de lá, pelo amor de Deus. Tem que combinar com farinha. Farinha de Bragança, meu irmão. Tem que ter farinha. Com a farinha fica tudo ótimo. Eu não encontrei farinha por aqui pra colocar pra acompanhar. Mas também tu quer demais. É Feira do Peixe, né? Feira da farinha. Vou até sugerir. Já tem muita coisa. Tem camarão, tem mexilhão. Eu vi, tá uma maravilha. Ô, Matheus, como já que tu cerrou a história do camarão comigo, eu vou comprar o camarão, tu traz a farinha. Combinado? Tá. Fechado? Fechado. Maravilha. Valeu, Matheus. Então tá rolando aí a Feira do Pescado até 2 da tarde. Bora ver então os locais onde você pode procurar a Feira do Pescado aqui na região metropolitana. Lembrando que essa feira acontece em 71 municípios, tá? Na Grande Belém, estacionamento do Centur, na Aldeia Amazônica, onde está o nosso Matheus Ribeiro, Usina da Paz do Icuí, a do Guamá também você pode procurar a Feira do Pescado, tem a sede da Seduc e também Marfrios Jurunas, na Roberto Camelier, Marfrios da Feira da 25 e também a loja Rio Mar Mariscos e Pescados nesse endereço, lembrando, até 2 da tarde, hoje e amanhã, para você manter a tradição de não consumir carne vermelha durante a Semana Santa. E falando na Semana Santa, vamos então acompanhar também aqui no telão a programação para hoje e os próximos dias. Nesta quarta-feira tem missa às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Pastor já teve, tem ofício das trevas às 7h30 da noite e a chegada da procissão do Nosso Senhor dos Passos às 7h30. Na quinta-feira, amanhã, tem a missa do Crisma na Sé às 8 da manhã, a celebração da Ceia do Senhor Lava-Pés na Basílica de Nazaré às 18 horas e o início da vigília de adoração na Basílica Santuário de Nazaré às 8 horas da noite. Pulando o quadro, agora para o próximo, trazendo informações da Sexta-feira Santa, tem a saída da procissão do Senhor dos Passos às 7 da manhã da Basílica em direção à Catedral da Sé, tem a Via Sacra com os padres barnabitas também pela manhã. 1 da tarde tem o encerramento da vigília da adoração e a celebração da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo às 3 horas da tarde, às 3 horas da agonia, que é um momento muito importante para os católicos, e também a procissão do Senhor Morto às 5h30 da tarde. No sábado também tem mais programação, a abertura da Basílica Santuário às 3 da tarde, a vigília pascal, às 8 da noite, e no domingo de Páscoa tem a Santa Missa na Basílica de Nazaré nesses horários e também outras paróquias celebrando o domingo de Páscoa com missa. Portanto, está aí a programação para você da Semana Santa aqui em Belém. Bom, gente, eu vou contar para vocês agora que 2 homens foram presos suspeitos de furtos em lojas no centro de Belém. O Léo Carneiro tem as informações ao vivo para a gente aqui no Povo na TV. Léo, boa tarde para você.
Márcio, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente de casa. A polícia conseguiu dar uma resposta rápida para esses crimes que eram cometidos tanto aqui em Belém quanto região metropolitana. A prisão aconteceu ontem em Outeiro. Essa dupla de assaltantes e que furtavam também estabelecimentos comerciais cometeram uma série de crimes aqui na capital. O último aconteceu de segunda para terça-feira em uma galeria de lojas localizada aqui na Padre Eutíquio, bem perto de um shopping bastante conhecido. Durante esse furto, diversos pertences foram levados, materiais de trabalho, prejuízo grande para esses empresários que trabalham nessa galeria. Felizmente, a polícia conseguiu identificar rápido a localização dessa dupla e conseguiu efetuar a prisão deles ontem. Durante o momento da prisão, um dos criminosos, inclusive, tentou uma reação contra uma agente policial feminina, tentou se desvencilhar dela, aplicar algum golpe, mas rapidamente os PMs conseguiram controlar a situação e conduziram os dois para a prisão agora, onde eles estão à disposição da justiça. Durante a prisão também a polícia conseguiu apreender os veículos que eram usados por esses dois criminosos para cometerem esses assaltos e furtos. A polícia reforçou também com a gente a importância desse trabalho de inteligência, de apuração que eles têm, sobretudo com o monitoramento pela cidade. As câmeras que a gente tem espalhadas com os totens de segurança, tudo isso facilitou com que esses veículos usados no crime fossem identificados e, consequentemente, a localização desses dois fosse localizada pela polícia de forma mais fácil e eles conseguissem encontrar o paradeiro deles. Agora eles estão à disposição da justiça, Márcio, e devem responder por todos esses crimes cometidos. Volto contigo, Márcio. Ok, Léo. As câmeras de segurança demonstrando a importância, né, para a polícia conseguir identificar, né, e é importante também que lojistas que porventura tenham sido vítimas de furtos ou outro tipo de violência também registrem um boletim de ocorrência, porque a polícia consegue fazer um mapeamento a partir dos casos registrados. Então, de repente, a polícia vai levantar, né, os casos de furto da região e saber se de fato foi esse mesmo grupo, mas a polícia, como você disse, conseguiu agir rapidamente, fazendo a prisão desses envolvidos em arrombamentos de lojas aqui em Belém. Obrigado, Léo, pelas informações. Daqui a pouco você volta com a gente, porque agora eu conto que o Ministério Público do Estado abriu um procedimento para apurar uma abordagem violenta envolvendo guardas municipais aqui em Belém. Esse caso, eu vou lembrar você, foi no mês passado, em março, no dia 24, numa calçada de um bar na Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, aqui em Belém. Eu volto com o Matheus Ribeiro, que ele tem detalhes sobre esse caso também ao vivo aqui no Povo na TV. Matheus, é com você. Então, Márcio, diante da grande repercussão desse caso, das imagens que circularam pelas redes sociais, da divulgação pelos veículos de comunicação sobre o comportamento dos guardas municipais durante essa abordagem, a instauração do processo teve como base justamente as informações divulgadas pela imprensa sobre o episódio e tem como objetivo acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelos órgãos competentes diante dos fatos. Na semana passada, nós chegamos a noticiar que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública aqui de Belém havia se posicionado sobre o afastamento, né, dos guardas e instaurado uma apuração interna para poder saber realmente o que aconteceu e quais medidas iria tomar. Diante disso, o Ministério Público trabalha exatamente por meio da terceira Promotoria de Justiça para o controle externo das atividades titular e que instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar as providências adotadas em razão desse episódio de abordagem violenta a um cidadão, conforme apresentam as imagens, envolvendo os guardas municipais que foram cedidos para o grupamento de ordem pública aqui da capital. Vale lembrar, Márcio, que os guardas não estavam diretamente atuando dentro da guarnição de guardas municipais, mas cedidos para o grupamento de ordem pública, que é um outro setor da segurança pública municipal que trabalha na manutenção e na organização de ações públicas aqui da capital paraense. Diante disso, o Ministério Público trabalha para fiscalizar exatamente quais as medidas a Prefeitura Municipal de Belém, a sua Secretaria de Segurança vai estar buscando apresentar mediante ao vídeo que apresenta claramente sobre essa abordagem indevida por parte dos guardas municipais. Durante a grande repercussão, o responsável pela ordem pública de Belém chegou até
chegou a se pronunciar sobre o afastamento das atividades desses profissionais de segurança e também disse que a abordagem aconteceu em um local onde haviam várias denúncias por conta de má conduta das pessoas que foram abordadas, mas ao mesmo tempo a prefeitura se posicionou contrária ao tipo de abordagem violenta que foi realizada. A gente segue acompanhando esse fato, sobre a atuação do Ministério Público a partir de agora, que vai entrar nesse caso para saber exatamente, por meio da fiscalização, como será a apuração interna, o que foi instaurado internamente e quais as medidas serão aplicadas para os envolvidos. Márcio? Esse acompanhamento é importante, Matheus, para a gente entender o que aconteceu, por que aconteceu essa agressão deliberada e para que situações como essas não se repitam, né? Porque embora o trabalho de ordem pública seja importante, é importante também respeitar o cidadão na hora da abordagem. Matheus, vou te liberar porque está chovendo aí, viu? Se proteja, porque eu estou vendo aí que a chuva está chegando na pedreira, é isso mesmo, né? Tá caindo aqui uns respingos, tá chuviscando, como diz o ditado popular. Maravilha, valeu, Matheus, bom trabalho para você aqui no Povo na TV. Olha só, gente, os familiares e os amigos do pequeno José Arthur, de 1 ano e 6 meses, foram até Marabá pedir ajuda ao governador do estado para encontrar o menino que está acompanhando diariamente esse caso. Ele desapareceu há 6 dias em Eldorado do Carajás. E uma das hipóteses que a polícia está investigando é que o bebê, gente, tenha sido sequestrado. Familiares do pequeno José Arthur Souza Barros, de 1 ano e 6 meses, junto com moradores da Vila Peruana, em Eldorado do Carajás, se deslocaram até Marabá para pedir ajuda ao governador do estado. Está aqui ao meu lado a mãe do pequeno José Arthur, que está desaparecido desde a última quinta-feira. Geise, fala pra gente, eu acredito que você está desolada, porque já são o quê? 6 dias, 5, 6 dias sem resposta, sem notícia do teu filho. Fala pra gente qual o apelo que vocês vieram fazer hoje aqui. O apelo é que a gente precisa de resposta, né? Porque eles investigaram tanto lá na nossa residência e não acharam nada e ainda não temos resposta de nada. Tentar conversar com o governador para ver o que ele vai resolver no nosso caso, porque já são 6 dias longe do meu filho, 6 dias sem abraço dele, sem um cheiro dele, sem um sorriso do rosto dele que possamos ver. 6 dias de angústia, 6 dias de sono, de comer, que a gente nem comer não tá. A mobilização ocorreu durante a agenda oficial de entrega do Hospital Regional Materno e Infantil de Marabá, Dr. Najib Mutran. No local, o grupo aguardava o governador com cartazes e um apelo por mais apoio nas buscas e por respostas sobre o paradeiro da criança, desaparecida desde a última quinta-feira. Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho foi até a família, conversou com os presentes e abraçou o pai e a mãe de José Arthur, que estavam visivelmente emocionados. Na ocasião, ele garantiu todo o apoio necessário para ajudar na localização do menino. O sistema de segurança está todo mobilizado, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós não vamos descansar enquanto nós não encontrarmos Arthur. Que Deus possa nos permitir encontrá-lo bem e permitir encontrá-lo com saúde e devolvê-lo ao seio familiar. Eu sou pai, eu e Daniela temos 3 filhos. E eu quero aqui me solidarizar com a família do José Arthur. Nem imagino, porque só quem passa é que pode ter dimensão do que é a angústia, o sofrimento, o drama que essa família está vivendo. Portanto, tenham a minha solidariedade. Que Deus nos permita encontrar o José Arthur com vida para devolvê-lo à sua família. A Polícia Militar acompanha o caso desde as primeiras horas do desaparecimento. O capitão da Polícia Militar, Aureliano, detalha como têm sido as buscas e as estratégias adotadas pelas equipes na região. A gente fez aquelas buscas lá nos lagos, na represa, nos rios. Ontem teve a busca específica com o cão da Polícia Militar, né? Juntamente com o primeiro BME, que também utilizou o drone termal
mas nenhum vestígio da criança, né? Com cartazes nas mãos, os familiares demonstraram a dor e a angústia vividas há dias, reforçando a necessidade de mais reforço nas investigações e nas buscas. Até agora, infelizmente, a gente não tem nenhuma novidade. Uma criança já fez 1 ano, 6 meses, sumir, evaporar de uma área onde se encontrava várias pessoas adultas, não era só crianças, entendeu? Então, é complicado, é um mistério até hoje para nós, para quem está acompanhando, para a família, para a comunidade onde ele vive. Tá difícil. A superintendência, em conjunto com a Delegacia de Homicídios de Parauapebas, veio dar apoio nas investigações à Delegacia de Eldorado e passamos a colher algumas informações que já acrescentam alguma coisa. No entanto, nenhuma linha investigatória ela é descartada, tanto o fato da criança ter tido algum tipo de desorientação, ter se perdido e sofrido algum acidente, mas principalmente a questão dela ter sido raptada. Então, familiares foram ouvidos, uma psicóloga especialista da DEACA de Parauapebas, ela está aqui no local ouvindo os familiares, bem como as crianças que estavam com o Arthur no momento do fato. E, paralelamente, as equipes elas estão vasculhando o perímetro, colhendo imagens de comércios onde suspeitos teriam estado no momento do crime. A gente percebe que um fato aqui na casa chamou a atenção, que é uma bicicleta que parece que está aí desde o dia em que a criança desapareceu. O que o senhor pode analisar desse novo fato? Bem, esse é um fato curioso que ainda não tinha sido avaliado. Segundo a mãe e o padrasto da criança, na semana passada, eles retornaram à residência na terça-feira e encontraram essa bicicleta ali próximo à árvore, em frente à casa. E, curiosamente, a criança desapareceu na quinta-feira, ou seja, pouco mais de 30 horas após eles retornarem e verificarem a presença dessa bicicleta, que permanece ali. Nenhuma pessoa compareceu ao local, se intitulando proprietário, e diante disso nós já solicitamos a perícia papiloscópica para extrair as digitais dessa bicicleta. É um trabalho difícil que a polícia tem, além de fazer as buscas, ao mesmo tempo concluir uma investigação. A gente divulga bastante a foto do José Arthur para que alguém da região que possa ter visto, enfim, alguma informação que leve a criança, inclusive a família desesperada, foi até Marabá, buscar o governador, buscar algum tipo de ajuda. A gente está observando que está tendo um esforço também da segurança pública, com os voluntários fazendo as buscas, mas ainda fica esse grande mistério, o que aumenta ainda mais a angústia dos familiares. E o que lamenta também, a gente lamenta bastante, foram os trotes feitos recentemente, dificultando ainda mais o trabalho de busca, mas a família está engajada e a gente está aqui noticiando sempre esse trabalho de buscas para que, se Deus quiser, o José Arthur seja logo encontrado e acabe aí com a angústia dessa família que está sofrendo nesse momento. Bom, gente, morreu ontem em Brasília, aos 62 anos, o ex-prefeito de Paragominas, Adnan Demac. Ele passou mal durante uma palestra, foi levado para o hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu. Advogado, Adnan também foi secretário no governo de Simão Jatene. E ele foi o idealizador do premiado projeto Paragominas Município Verde e governou o município entre 2005 e 2012. A morte de Adnan Demac marca o fim de um dos capítulos mais importantes da história recente do município. Reconhecido por sua atuação firme e com decisões que mudaram o rumo da cidade, ele deixa um legado que ultrapassa mandatos e permanece presente no cotidiano da população. Ao assumir a gestão em um período delicado, Adnan encontrou uma cidade pressionada por problemas estruturais e pela desconfiança externa. Foi diante desse cenário que construiu sua trajetória política, baseada em planejamento, disciplina administrativa e visão de longo prazo. Durante sua gestão, Paragominas passou por um processo de transformação que ganhou reconhecimento dentro e fora do estado. O município deixou de figurar em listas negativas e passou a ser citado como exemplo de organização,
desenvolvimento e compromisso com práticas sustentáveis. A atuação dele também contribuiu para consolidar uma nova imagem de Paragominas, a de um município capaz de crescer com responsabilidade, planejamento e respeito às normas. Esse posicionamento foi fundamental para atrair investimentos, fortalecer a economia local e elevar a autoestima da população. A morte de Adnan Demaski representa não apenas a perda de uma liderança política, mas de uma referência administrativa. Neste momento, autoridades, lideranças e moradores se unem em reconhecimento e respeito. Mais do que homenagens, fica a lembrança de um trabalho que ajudou a redefinir os caminhos de Paragominas. O legado permanece. Paragominas de luto, fica aqui os sentimentos da família e os amigos do ex-prefeito Adnan Demaski. Bom, gente, o preço do diesel segue no centro das discussões em Brasília. Alguns estados aderiram à proposta do governo federal para tentar conter a alta nos preços. Quem traz os destaques para a gente é o André Rosa, direto de Brasília. Olha, menos o Distrito Federal, mas pelo menos 20 estados já aderiram à proposta do governo federal para poder conter a alta do diesel. Entre eles estão os estados do Acre e do Amazonas. A medida prevê um subsídio de até R$ 1,20 por litro do diesel importado, com custo dividido entre União e estados, sendo 60 centavos bancados por cada parte. O programa tem caráter emergencial e inicialmente deve valer até o fim de maio. Bom, na prática, a expectativa do governo é amenizar o repasse da alta internacional do petróleo ao consumidor, reduzir a pressão também sobre o frete e ajudar no abastecimento, evitando ali novos reajustes. Mas fortes, né, esses reajustes que estão fortes, e inclusive em alguns estados que já ultrapassam até R$ 9,00 o litro do diesel. Bom, o governo atribui a medida à escalada na tensão no Oriente Médio, que pressionou o mercado internacional e elevou o custo do combustível. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto, nós vamos para a área da saúde, né? Infelizmente, para trazer aqui um destaque muito importante, porque infelizmente trabalhadores da empresa brasileira de serviços hospitalares, a ABSER, mantém uma greve nacional em hospitais universitários federais. A rede administra 45 hospitais em 45 estados e a paralisação já atinge pelo menos o estado do Goiás, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Bahia e também o estado de Tocantins. Bom, segundo as entidades que representam esta categoria, o movimento busca por reajuste salarial, reposição da inflação, melhoria nos benefícios e condições de trabalho, além do cumprimento de acordos coletivos. Os representantes também pedem ali e denunciam a precarização, a terceirização também sobre a carga nas unidades, a carga de horário de trabalho. Bom, a mobilização envolve ali profissionais como enfermeiros, médicos, trabalhadores administrativos também. Bom, mesmo com essa greve, o sindicato que representa a categoria informa que estão sendo mantidos 30% dos serviços essenciais, enquanto as negociações seguem sob a mediação do Tribunal Superior do Trabalho. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto ao estúdio. Obrigado, André, pelas informações ao vivo, direto de Brasília. Vamos com participação agora? Bora ver aqui no Telão do Povo, nesse 1º de abril. Olha a Franciele lá de Coraci, achava que era a briga ao vivo de verdade. Eu, Wesley, quase queimou meu fígado. A gente fez uma graça aqui, 1º de abril, é sempre importante fazer essas pegadinhas sem deixar o pessoal passar mal, né, Franciele? Obrigado pela participação aqui acompanhando o Povo na TV. Bora que tem mais, bora ver. Williams, essa eu quase acreditei. Olha aí, quase acreditou. Meu tio me trollou, dizendo que ganhei dinheiro num jogo de sorte. Meu coração acelerou. Williams, a gente quer acreditar, né, que a gente foi premiado. Esse 1º de abril é bom aí. Valeu pela participação. Obrigado, Williams, pelo seu comentário e sua participação aqui no Povo na TV. Vamos ter mais mensagens chegando. Boa tarde, Márcio. Vai ter polêmica. Mas, ó, pra mim, a mentira mais cabeluda há 57 anos foi dizer que o homem foi à Lua. Olha só, ele não acredita nisso aí. Ele nunca acreditou e continua firme e convicto. Não acredita de jeito nenhum.
Jander, olha, eu acho que é verdade, viu? Mas tudo bem. Eu não, rapaz. Eu não sei o que contei que foi a Lua, não. Foram os americanos que contaram essa história pra todo mundo. Tá bom, Jander? Obrigado pela sua participação. Bora que tem mais? Será que tem mais 1º de abril? Não, essa aqui é verdade. Paulo Cipriano de Coraci, caldeirada Sol Filé. Valeu, Paulo, por compartilhar essa caldeirada aqui no Povo na TV. Bora que tem mais. Mais mensagem chegando. Olha aí, gente, o João Luca, de olho no jornal do amigão dele, Silva Lacerda. Olha, o João Luca, inclusive, mudou de emissora, viu, João Luca? Obrigado pela audiência. Ela e a sua mãe Silvia, acompanhando o nosso Povo na TV. João Luca, obrigado pela audiência, amigão. Continue com a gente aqui no Povo na TV. Valeu. Vamos que tem mais? Azul Neide Saraiva tá aqui na bronca, a gente reclamando que na José Malcher, entre Dr. Moraes e a Assis de Vasconcelos, quase ao lado de um centro empresarial, tem um monte de entulho que está no meio da calçada, bem na frente de uma casa abandonada. E ela diz que o entulho fica interrompendo, inclusive, a calçada, que já é bem estreita. Realmente, está difícil a situação por aí. Está aí a reclamação da Zuneide, a denúncia. Alô, Cezé, vamos dar um pulo ali na área da José Malcher para ver essa situação. E continue participando com a gente. Qual foi a mentira que você caiu aí no 1º de abril, hein? Compartilha no 991101010. É o WhatsApp aqui do nosso Povo na TV. E olha, eu vou contar agora que 2 pessoas foram presas suspeitas de estelionato envolvendo pacotes de viagens. Vamos ao vivo com Léo Carneiro, trazendo informações desse caso. Olha, Léo, a gente vê com muita frequência até esse tipo de golpe que envolve aqueles pacotes de viagem. É muito triste, né? O pessoal se planeja, gasta uma grana e de repente a viagem não acontece, né? Pois é, Márcio, eu mesma fui vítima de um golpe parecido. Há alguns anos ia para Algodual para curtir a viagem, enfim, curtir a virada do ano, melhor dizendo. E aí fui surpreendido com uma notícia bem na véspera da viagem de que essa viagem não aconteceria por imprevistos. Os ônibus que estavam fretados para levar a gente até o destino final não teriam marcado ali a presença no local, e aí o empresário passou isso pra gente e acabou que todo mundo teve que correr ali às vésperas para conseguir outros veículos, carro, carona comigo para poder chegar até o local. E essa situação parecida que eu vivi, pelo menos 24 pessoas viveram também e registraram um boletim de ocorrência para que essas 2 pessoas fossem presas hoje. Essas 2 pessoas presas são investigadas pelos crimes de estelionato qualificado, foram presas em Belém. Como é que funcionava o esquema? Parecido com esse que eu disse mais cedo. Eles ofereciam pacotes de viagem para as pessoas através de viagem terrestre. Essas viagens estavam marcadas para feriado, datas comemorativas. Quando chegava próximo à data da viagem, o empresário passava para essas vítimas de que tinha acontecido um imprevisto. O ônibus não estava alocado, aconteceu algum problema. Enfim, tentava levar ali as vítimas na conversa. E acabava levando esse valor e não devolvia mais esse valor que as vítimas tinham pago para essa viagem. Ou seja, esse valor era perdido e deixando prejuízo enorme. 24 pessoas registraram um boletim de ocorrência, a polícia começou a investigar o caso e conseguiu hoje localizar essas 2 pessoas que, enfim, deram diversos golpes, com a promessa de que essas viagens aconteceriam, de que esse momento de lazer para essas pessoas aconteceria, mas infelizmente não aconteceu e o prejuízo ficou. É claro, isso não vai trazer o dinheiro de volta dessas pessoas, mas pelo menos dá uma sensação de alívio de que a justiça foi feita. As 2 pessoas estão presas e seguem à disposição da justiça, Márcio. Ok, então, Léo, tá aí a notícia da polícia agindo também contra esse tipo de caso que também é grave. Estelionato é um crime grave, tem um prejuízo financeiro, psicológico, porque você gastou dinheiro e fica naquela agonia. Obrigado, Léo, pelas suas informações ao vivo aqui no Povo na TV. Daqui a pouco eu volto com muito mais, 1h08. Bora ver como é que tá o trânsito rapidamente aqui na nossa capital, com chuva em alguns pontos. Olha aqui, Assis de Vasconcelos, bora ver aqui. Assis de Vasconcelos, a 216, próximo a Marechal Hermes. Bora ver como é que tá esse ponto aqui. Bem aqui, ó, essa câmera aqui, ó. No finalzinho da Doca, na Visconde Souza Franco, a 216. Passou para outra, mas tá tudo certo. Bora lá, Assis de Vasconcelos. Agora sim, essa é do lado aqui, pai. Essa aqui do ladinho, na Ilharga. Ele foi pra BR, olha aí, rapaz, 1º de abril, é pegadinha com o apresentador. 216 aqui, ó, pai. Ih, rapaz, ele tá voltando pra Assis de Vasconcelos. Essa é a 218, patrão, pelo amor de Deus, mas tá tudo certo. Tá aí, olha, tá chovendo, inclusive, nesse ponto aqui do bairro da Campina. Atenção, motorista, daqui a pouco eu volto com muito mais. Fica ligado, participa, hein? 991101010 é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. Colossos.
dicionário. Pessoa de grande poder, importância e influência. No futebol, clubes gigantes que fazem todo um continente ter medo. E quando dois deles se encontram, o mundo para pra ver. Real Madrid e Bayern de Munique. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Jogaço recheado de estrelas. Pela UEFA Champions League. No SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e Oppo, parceiros oficiais da UEFA Champions League. Ei, tu já sabe que quando eu apareço assim é porque tem chuva de super ofertas. É troca de coleção Magazan e quando troca de coleção o preço despenca. Olha essa blusa, combina com tudo, até com o teu bolso. Além da seção de lingerie, um luxo. Tem moda masculina também, viu? Olha só que fofura moda infantil. E os calçados então? É pra sair daqui pisando no estilo. Tem bolsas, cintos, malas, sacolas, mochilas, tudo pra montar aquele look completo e ainda economizar. Magazan, você quer? Você tem. Ei, você tem vontade de ganhar uma renda extra? Que tal ser um consultor ou uma consultora Jequiti? Você pode lucrar até 30% ou mais em cada venda e realizar os seus sonhos. Essa marca é minha parceira há anos e já vi centenas de pessoas que transformaram suas vidas com a Jequiti. Mude a sua também. Vem pra Jequiti. É só acessar o QR Code. Acesse aí. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma hora, 11 minutos e olha, gente, voltamos com o Povo na TV e apesar do reforço no sistema de monitoramento, e em grades e cadeados, os comerciantes lá de Redenção, no sul do Pará, têm sofrido com a invasão de lojas, arrombamentos têm sido diários, principalmente durante a madrugada. Bora ver na reportagem. Uma cena como essa tem indignado vários empresários do município. Nas imagens é possível ver o momento em que um indivíduo invade um estabelecimento comercial. Por volta das 4 horas da manhã, às 5h19, outro comércio também foi alvo do criminoso. Todos os arrombamentos ocorreram no setor Capuava. Ações como essa têm acontecido com frequência aqui no município de Redenção, no sul do Pará. Criminosos invadindo estabelecimentos comerciais. A Polícia Militar informou que tem intensificado nas ações policiais. Nós estamos intensificando as rondas pela parte da manhã. Temos uma operação denominada Bom Dia Cidadão, que as viaturas e as motos percorrem o centro da cidade no início da manhã, pela madrugada. Mas a gente conta com a colaboração de todos, né? Caso verifique alguma situação de anormalidade, uma situação, pessoas com algum objeto ou portas de estabelecimentos arrombadas, que liguem de imediato para a Polícia Militar, entre em contato com o 190 no mesmo ato para que seja feito o flagrante. A Polícia Militar está 24 horas nas ruas, né, tentando aí coibir esse tipo de crime. Infelizmente, vem acontecendo, muitas das vezes são pessoas já conhecidas, que já foram presas, que já foram apresentadas, né, mas infelizmente estão aí na rua novamente para cometer esses atos. Nosso papel é, mais uma vez, retirá-los novamente da rua e entregá-los à justiça. E qual que é a orientação que o senhor deixa para o empresário? Reforçar a questão dos portais, né? Reforçar com grade, com um sistema de câmera também, e de acionamento imediato, né? Porque muitas das vezes só a questão da filmagem só vai verificar que aquele malfeitor passou lá e subtraiu, destruiu, entrou e levou o material dele, mas a gente tem que ter um acionamento de imediato. É importante, né? As câmeras de segurança
ajudando a identificar. Infelizmente não consegue inibir, mas pelo menos a polícia consegue fazer a investigação. Assim como em Belém a gente mostrou, né, a polícia atuando com a prisão aí de pessoas envolvidas. Infelizmente esses arrombamentos também acontecendo no interior do estado. E abatedouros irregulares foram interditados em Paragominas, na região sudeste do estado. Nos locais, os agentes encontraram animais em situação degradante e carne armazenada de forma ilegal, imprópria para o consumo. Estamos aqui próximo à Rodovia dos Pioneiros. Aqui tem a Depará, ali tem a SEMA, Polícia Científica, SEMUR, todo mundo aqui hoje nessa operação. Fiscalização de possíveis matadouros, matadouros, né? De animais de pequeno porte, né? Porcos. Segundo a Depará, são locais onde pessoas estão aí abatendo animais de pequeno porte de maneira irregular. Inclusive comercializando, né? Segundo também a Depará, 2 pontos foram fiscalizados hoje pela manhã. Um na Promissão 1, ali próximo àquela ponte, que chama Ponte da Fripago. Inclusive o dono do ponto lá, o morador do ponto, ele está na delegacia, né? Depondo para o delegado, o oitivo dele lá. Segundo a denúncia, ele estava lá também comercializando, né? Carne suína armazenada de maneira irregular, né? Imprópria para o consumo. Essa é a denúncia, né? E para isso, reuniu-se os órgãos aí. O que foi encontrado nessa operação, nos abatedouros? Encontramos indícios de abate, equipamentos típicos de abate de animais, e até carcaças de animais assim, recentemente abatidos, e até carcaças também de animais que já foram abatidos há muito tempo. E a partir de agora, qual é o próximo passo em relação aos auto-autos? Eles são encaminhados para a delegacia, para a apuração do delegado. Nós vamos fazer o recolhimento do material que é utilizado para esse abate, do material também que foi proveniente do abate, né, esses produtos aí que são clandestinos, e fazer a destinação adequada. Foram interditados? Não, já foram interditados. Todos os locais que estão sendo visitados e foi encontrada a situação irregular são interditados. O abate de animais ele tem sempre que ser realizado dentro de um estabelecimento com serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, o abate por si só realizado em uma propriedade rural ou propriedade urbana, como a gente encontrou hoje, já é considerado uma atividade clandestina, né? Então, leva a risco ao consumo desses produtos e a adquirir doenças aí frente à população que consome esse tipo de produto. Risco imenso para a saúde pública, importante a atuação dos agentes fiscais agropecuários, evitando, né, esse tipo de produção de animais, né, para a população. Importante esse trabalho aí da Depará. Bom, gente, eu mostro agora para vocês que pesquisas desenvolvidas pela UFPA apostam na biodiversidade amazônica para criar medicamentos mais acessíveis à população. A proposta é transformar plantas e frutos da região em alternativas de baixo custo, que podem lá no futuro ser disponibilizadas pelo SUS. Os estudos são conduzidos por laboratórios ligados ao INST Probian, localizado na Faculdade de Farmácia da UFPA. Os pesquisadores utilizam espécies como o xi, a pupunha e a planta barbatimão como insumos para a produção de medicamentos com potencial para aplicação em tratamentos de infecções, lesões de pele e até em tratamento de cárie dental. A minha pesquisa trabalha com hidrogel e hemogel de barbatimão para auxiliar na cronificação, né, evitar esse processo de cronificação de feridas. Então, o barbatimão ele tem excelente atividade cicatrizante, antimicrobiana e antioxidante. Além de aproveitar a riqueza natural da Amazônia, essas pesquisas têm um objetivo muito claro: desenvolver medicamentos mais baratos e eficazes que possam chegar à população através do SUS. O barbatimão, o extrato que trabalhamos, ele é uma planta aqui da nossa região amazônica. E a partir desse ponto de vista, quando a gente consegue padronizar esse extrato e trazer, além da matéria-prima, trazer também um medicamento, um produto final, eu aumento, né, eu melhoro a questão da bioeconomia da região, eu consigo trazer valores agregados para a nossa própria comunidade aqui. E isso diminui os custos, né, melhora o acesso da população
a esses medicamentos. Outra linha de estudo investiga o uxi, fruto amazônico que apresenta potencial para regeneração celular. Resultados preliminares já indicam que tanto a polpa quanto a casca podem contribuir no processo de cicatrização, principalmente em feridas causadas por longos períodos de imobilidade. Esses pacientes eles têm uma grande dificuldade de aderir ao tratamento, porque por muitas vezes o tratamento é caro. Tem alguns tratamentos que utilizam placas, tratamentos que utilizam hidrogéis, e isso é muito custoso tanto para o serviço de saúde quanto para os familiares. Então os pacientes eles acabam não conseguindo tratar essas feridas, o que agrava a problemática, porque a formação de biofilme, que é formação bacteriana, nas feridas, o que dificulta ainda mais. Então o nosso objetivo é baratear o custo e minimizar essa cronificação das feridas e diminuir a infecção também. Já no caso da pupunha, o objetivo é desenvolver um creme dental à base do óleo do fruto, o que, de acordo com os pesquisadores, pode trazer inúmeros benefícios para a população. Existe uma problemática muito grande em saúde, que é a resistência aos antimicrobianos convencionais. Então, essa é uma alternativa a esses antimicrobianos que estão apresentando essa resistência. Seria novos meios, novos tratamentos, novas formulações. Além disso, a nossa biodiversidade amazônica, ela tem está disponível uma grande quantidade de pupunha. Então, para a gente da nossa região, seria mais fácil. Então, provavelmente deixaria o processo um pouco mais barato e a população poderia ter um acesso muito mais fácil do que os produtos que já estão no mercado, que são um pouco mais caros, de difícil acesso. Atualmente, os estudos estão em fase experimental, com testes em laboratório e modelos animais. Caso a eficácia e a segurança sejam comprovados, os produtos ainda devem passar por regulamentação antes de chegar à população. A expectativa é de que no futuro essas pesquisas contribuam não só para ampliar o acesso a tratamentos no SUS, mas também para fortalecer a ciência amazônica, gerar desenvolvimento econômico e valorizar a biodiversidade da região. Nós temos uma etnofarmacologia riquíssima, a região norte, a Amazônia, diversas frutas, como citado o uxi, o barbatimão, a pupunha, elas têm esses princípios ativos e eles devem ser utilizados. No entanto, isso acaba se restringindo muito à nossa região, muito ao uso da população. Então, quando a gente consegue investigar isso, colocar no mercado, tentar colocar no SUS, isso pode gerar ganhos para o paciente, com novas terapias, e também um retorno socioeconômico para a nossa própria população, com as técnicas de extração, com toda essa linha de mercado que pode ser formada. E a notícia que é muito importante, né? Poder baratear o preço de remédio para que fique mais acessível à população. Isso, de fato, é muito importante. Bom, gente, ainda sobre saúde, o governo do estado entregou ontem a primeira etapa do Hospital Materno-Infantil de Marabá. Nesta fase inicial, entra em funcionamento o serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. A nova estrutura fortalece a rede pública na região de Carajás com serviços especializados para gestantes, bebês e crianças. A entrega também representa um avanço na regionalização da saúde com a redução no deslocamento de pacientes para a capital. São 135 leitos com UTIs neonatal, pediátrica e adulto, além de atendimento pré-natal, parto e pós-parto com capacidade para milhares de consultas e exames por mês. A solenidade contou com a presença do governador Helder Barbalho, do secretário de Saúde do Estado, Alan Machado, além de outras autoridades lá no município de Marabá, região, ganhando esse importante equipamento de saúde para a região. Bom, em Niterói, no Rio de Janeiro, deu um importante passo para se consolidar como referência em tecnologia no Brasil. A cidade inaugurou o chamado Marco Zero do Distrito de Inovação da Cantareira, um projeto que reúne ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em um só lugar. Niterói deu um passo importante para se consolidar como referência em tecnologia no Brasil. A cidade inaugurou o chamado Marco Zero do Distrito de Inovação da Cantareira, um projeto que reúne ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em um só lugar. O espaço funciona como um ecossistema integrado, conectando universidades, empresas, centros de pesquisa e o poder público, com foco em áreas como inteligência artificial, computação
computação de alto desempenho e até uma computação quântica. Durante o evento foram apresentados projetos e tecnologias inovadoras, incluindo robôs e soluções digitais que já começam a transformar diferentes setores da economia. Que é o programa Niterói Empreendedora, onde nós vamos financiar pequenas e médias empresas de Niterói com juros subsidiados para que essas empresas possam ampliar os seus investimentos, os seus negócios, sobretudo com investimento em tecnologia. Além de atrair empresas, o projeto também aposta na formação de talentos e no fortalecimento do desenvolvimento local. Hoje a gente está inaugurando essa governança que une os principais centros de pesquisa da América Latina, os mais excepcionais centros de pesquisa da América Latina. Uma das melhores universidades vão estar aqui com a gente, as empresas, todos participando dessa governança para gerirem esse distrito de inovação. Então hoje a gente está inaugurando efetivamente essa rede que vai decidir para onde essas pesquisas e essas inovações vão seguir no Brasil. O distrito também prevê a instalação de um data center de alta performance e parcerias com empresas globais de tecnologia, ampliando o acesso a ferramentas avançadas de pesquisa e inovação. A proposta é transformar o espaço em polo dinâmico, onde o conhecimento e tecnologia caminham juntos para impulsionar a economia e gerar novas oportunidades. Eu acho que muita gente sabe, mas é importante relembrar que todo o processo de inovação disruptivo que a gente quer da sociedade, novas soluções concretas que aumentam a produtividade, que aumentam a qualidade de vida, ela depende da produção de conhecimento fundamental e esse é o papel do Estado. Em qualquer lugar do mundo, o conhecimento fundamental ele vem através das universidades. É com esse espírito de colaboração por um caminho produtivo que a universidade se incorpora nesse projeto, Rodrigo e Juliana. A criação desse distrito marca o início de uma nova fase para Niterói, que passa a investir de forma estruturada em tecnologia e inovação, com direito a impacto na economia e na geração de emprego. Com a iniciativa, a cidade entra no mapa dos principais centros de inovação do país e reforça a aposta em ciência e tecnologia como caminho para o desenvolvimento. É isso, passo importante rumo à tecnologia. Bora ver como é que tá o trânsito, 1h25, acompanhar a movimentação aqui da capital. Bora, será que a gente consegue ver a Doca agora? Às 16. Aí, a Doca, choveu, mas já abriu o tempo, Tá aí, ó, choveu, mas o tempo já abriu nessa área aí do bairro do Reduto e Marizal aqui em Belém. Daqui a pouco eu volto com mais Povo na TV, 1h26, fica ligado. O NC Esportes entra em campo com a vibração da torcida, com a história de quem joga com o coração. Tem bastidores, tem polêmica, tem golaço e muito mais. Porque aqui não tem enrolação não, tem informação com credibilidade. Vem com a gente de segunda a sexta a partir de 1h30 da tarde. Bora com a gente acompanhar o melhor do esporte no NC Esportes, na tela da TV Norte Pará. Aqui tem o melhor preço. Vem pro Formosa. Batata doce rosa, 6,95 kg. Filé de peito de frango Seara, 21,39. Leite condensado CCGL, 6,59. Vem fazer valer. Vem fazer Formosa. No Baú da Felicidade, meu kit exclusivo sai de R$ 264 por R$ 240. É isso mesmo, diretor? Todos esses produtos por 12 parcelas de R$ 20. Vocês vão amar as fragrâncias que eu escolhi. E ainda pode concorrer a muitos prêmios no SBT. Corta. Gostou? Eu gostei bastante. Gente, já acabou? Já rápido, né? Baú da Felicidade. Após Ratinho, a praça é nossa. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Hoje, 8:45 da noite. Enquanto você estiver nessa casa, a Valentina vai pra escola e você vai tratar ela melhor. Ou eu faço você perder a guarda.
Petra inventa uma distração. Me ajuda, tá pegando fogo! Elas fugiram. Como assim fugiram? Mas nos últimos capítulos, Fica aí quietinha enquanto eu experimento esse vestido. Deu pra entender? o plano acaba fugindo do controle. Vamos. Vem rápido. Por aqui, pra direita. Presente de amor. Voltamos com o Povo na TV e já aqui pro Telão do Povo, porque você participa e aparece aqui no nosso programa. Bora ver a mensagem da Marcela Amador. Boa tarde, Márcio. Eu não perco um só programa. Povo na TV, manda um abraço para Marcele e o Márcio, de Salvaterra, comunidade Caldeirão. Obrigado, Marcela, pela audiência. E mais uma mensagem chegando aqui pra gente. Abraços para a Dona Maria Celeste. Eu, Viviane, cuidadora dela. Pelo nosso sorriso, nos completamos. E não é mentira, hein? Que bom, então. Boa tarde, todos os dias acompanhando o Povo na TV. Viviane, Dona Maria Celeste, muito obrigado pela audiência. Você que nos assiste todos os dias. Amanhã tem mais Povo na TV. Meio-dia, tô te esperando. Fique agora com NC Esportes. Tá aqui ela, Lourão, na área. Tchau, tchau. Até amanhã.